Bom dia, paz e bem. Bom dia, paz e bem. Neste módulo, veremos um pouco sobre alguns conceitos, tendências e perspectivas de reflexão da teologia contemporânea. A teologia na era contemporânea se reveste de alguns aspectos importantes que se apresentam como diferencial da teologia tradicional. Trata-se de uma teologia cristocêntrica, mas dá grande importância ao elemento antropológico, né? Volta-se para o homem, ilumina seu sentido no mundo e o orienta em suas relações interpessoais. E a relação do homem com Deus, ela não se separa da vida prática. Não se separa da vida prática. É a fé que se une à prática, né? É uma fé que ela é expressada na vida cotidiana. E há um redimensionamento, né, que ultrapassa é, e há um redimensionamento. E acontece um redimensionamento da teologia que vai ultrapassar o âmbito escolar, eclesiástico, próprio ali da formação de sacerdotes, de religiosos, e alcança o mundo secular. Pelo que se propõe nessa disciplina, considerando as características que assume na atualidade, né, podemos conceituar o pensamento teológico contemporâneo como sendo um conjunto de estudos próprios da teologia do século atual, fruto de reflexões dos diversos ramos da teologia, influenciadas pelas diversas ideologias do pensamento do mundo social, do pensamento do mundo atual, englobando os segmentos católicos e protestantes. Em síntese, temos que o pensamento teológico contemporâneo é a teologia de nosso tempo, né? A teologia da época atual. As raízes do pensamento teológico contemporâneo remetem à reforma protestante do século XVI, em que se observa uma profunda ruptura com o pensamento escolástico da Idade Média, com o primado da razão sobre a fé, da filosofia sobre a revelação. A teologia dos reformadores afirma que a reflexão doutrinária sobre o domínio da fé se fundamenta unicamente na autoridade absoluta da palavra de Deus. Só a Escritura. Ou seja, só as, é as, ou seja, sola Escritura, né? Só a Escritura, sola fide, só a fé, só a graça. Ou seja, só a Escritura, só a fé, só a graça e somente Cristo. A exemplo do movimento ecumênico, né, que nasceu em solo protestante, ali no final do século XIX, o pensamento teológico contemporâneo tem seu ponto de partida também no protestantismo, mais especificamente no teólogo Karl Barth, remontando aí o início do século XX, né, com a sua publicação Comentário à Epístola aos Romanos, a qual se empenhou na reflexão sobre Deus e sobre a evolução dos dogmas e doutrinas bíblicas na contemporaneidade. Então, Karl Barth vai ser o ponto de partida, né, da teologia contemporânea. Embora tenhamos tantos bons católicos, ele que é considerado o maior teólogo do século XX. Existem duas questões intimamente ligadas que acionam constantemente a inteligência humana. Não por uma mera curiosidade do saber, né, mas por necessidade existencial, como resposta às questões ontológicas que o homem faz sobre si mesmo. Quem sou, de onde venho, para onde vou. Né? Então, a teologia que estuda sobre Deus leva necessariamente a questão também do homem. Então, essa questão sobre Deus e o homem que envolve a inteligência humana, da qual se ocupam os questionamentos humanos. Então, no sentido da sua existência, né, nós temos a compreensão, a busca por compreender-se a si mesmo, né, da realidade que o cerca,
o fim da vida, de sua vida, seu destino no mundo, né? A razão de sua presença na história. E sobre quem é Deus, né? Quando procura o sentido para a sua vida, e a questão de Deus vai aparecer como fundamento da sua existência, como que ilumina seu caminho, né? E o dirige à plenitude de sua realização pessoal. Então a questão sobre Deus, ela não vai nascer ali do absurdo, né? Assim como quer provar a própria ciência, né? Mas da busca por sentido da vida. E a preexistência de Deus se comprova não como um produto da reflexão humana. Ele toma a iniciativa de vir ao encontro do homem, o que não se observa em nenhuma outra religião. É desse Deus que vem ao encontro do homem. O movimento do homem para Deus, e esse Deus se movimenta em direção ao homem. Ao criá-lo, o orienta para si. Então, quem é esse Deus que se manifesta ao homem? É uma realidade pessoal e, em razão disso, exige do homem uma atitude pessoal. Como a questão de Deus não se desvincula da questão sobre o homem, logo a reflexão teológica envolverá Deus em sua transcendência e o homem na sua imanência. Assim posto, a reflexão teológica na contemporaneidade assumirá um duplo aspecto. Como algo que não se desvincula do homem, como necessidade para dar resposta à própria vocação humana. Valorizar no que concerne à teologia, há uma valorização do aspecto antropológico na pós-modernidade. Se refere à experiência da fé. Significa uma ruptura com a rigidez dogmática dos métodos científicos tradicionais. E hoje se observa uma onda de teologia, né? Uma teologia testemunhal, em estilo mais narrativo, meditativo e também de autoajuda. E o pensamento teológico contemporâneo vai se fundar-se na vida. E o pensamento teológico contemporâneo, logicamente, vai fundar-se na vida cotidiana. O relacionar-se com Deus se une no relacionar-se com os homens. Não é Deus como sendo absolutamente o outro, né? É Deus que, sendo absolutamente o outro, o é para o homem. E a relação do homem com Deus se dá no aqui e agora, não na escatologia, né? Não no final dos tempos. Não como uma ascese de negação do mundo. Né? Se dá no aqui e agora, mas não como uma ascese de negação do mundo. Tipo, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Mas como resposta ao Deus que nos interpela, que exige de nós uma resposta, né? Que nos chama à atividade, que nos chama a testemunhar o amor e sua misericórdia no mundo. Que quer uma resposta a ser dada com a vida, na vida cotidiana, né? Neste mundo e não no nosso relacionamento neste mundo e no nosso relacionamento com os demais. Então, acontece aí, né, na teologia da contemporaneidade, o engajamento da fé cristã com a vida cotidiana, do qual passa a se ocupar o labor teológico. A teologia como praxe, ou seja, que coloca em interação a questão sobre Deus e a existência humana, deixa de ser uma ciência abstrata e totalmente transcendente, desvinculada da realidade, convidando o homem a aceitar a realidade de sua existência como um dom, a se aprofundar em sua fé e a alicerçar sua resposta a Deus, fazendo com que sua existência seja de tal modo vivida que ele seja Senhor em relação ao mundo, irmão em relação aos demais homens e filho em relação a Deus. No bojo das mudanças epistemológicas ocorridas no âmbito da teologia do século XX, né, está a discussão da obra clássica de Locis Theologies, de Melchior do século XVI, que trata sobre uma sistematização do método e epistemologia, significando uma enorme contribuição para a teologia.
de inspiração aristotélica e também ali no pensador romano Cícero, Cano foi responsável por elaborar uma estrutura argumentativa da teologia, tendo em vista o pensamento da fé, a qual denomina de lugares teológicos, ou seja, de losses teológicos, como ficou conhecido no âmbito da teologia. O primeiro lugar teológico apontado por Melchior Cano é a autoridade das Sagradas Escrituras. É indiscutível que as Escrituras está ali toda. É indiscutível que nas Escrituras está ali tudo que Deus revelou ao homem. No Antigo Testamento e tudo que conflui para Jesus Cristo, né? Tanto no Antigo como no Novo Testamento, que é a revelação absoluta de Deus ao homem. A autoridade das tradições orais de Cristo e dos apóstolos. Para a igreja conta muito a questão da tradição oral e escrita, ou seja, as reflexões teológicas que foram surgindo ali nos momentos ali após, né, pós-pascais, da igreja que ia se formando, né, que surgem os dogmas, surgem as doutrinas. Então, a tradição é muito valorizada como lugar teológico na reflexão, né, da teologia. A autoridade da Igreja Católica. Ora, Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, se essa igreja não acabou, não sumiu no tempo, no espaço, essa igreja é a Igreja Católica. Ela é a depositária da fé. Portanto, ela tem autoridade. Ela é a primeira igreja que surgiu ali a partir de Cristo, né? que dentro do catolicismo se interpreta como sendo ali instituída por Jesus Cristo. Então, também a autoridade dos concílios ecumênicos, que foram responsáveis ali por dar respostas quando a igreja era provocada, né, às heresias, né? Então, numa verdadeira apologética ali da fé cristã, né, esses concílios foram responsáveis pelo surgimento de dogmas e doutrinas muito importantes da fé cristã. A autoridade da Igreja Romana, né, ou seja, o primado de Pedro, né, o primado do Papa, que conduz toda a Igreja no mundo inteiro, que também é uma voz muito importante aí, que concorre para a unidade da Igreja. A autoridade dos santos padres, literalmente os antigos santos. Quantos ali se dedicaram exclusivamente por anos e anos a fio à reflexão teológica, né? À formação do que nós temos de teologia patrística, da era da patrística, né? E que também é um lugar teológico. A autoridade dos teólogos escolásticos, que também conta, né, para o pensamento teológico, que é de suma importância como lugar teológico, a obra, por exemplo, de um Tomás de Aquino, né, que é a grandiosa obra de Tomás de Aquino e de tantos outros santos, né, e de teólogos ali que foram formando a teologia e compondo o magistério da nossa igreja. E a razão natural, que também entra aí como um lugar teológico, para não se cair no fideísmo, é preciso refletir também sobre a importância da razão na reflexão teológica. A autoridade dos filósofos, que também, né, principalmente no diálogo da teologia, no diálogo multidisciplinar da teologia com a filosofia, porque a teologia ela dá conta de responder quem é Deus, mas quem é o homem, quem responde não é a teologia, porque seu objeto de ocupação é Deus. Embora seja Deus em relação com o homem, quem dá a resposta de quem seja o homem é a filosofia. E a autoridade da história, porque nós temos no decorrer de todas as épocas, né, o caminhar da igreja e também o desenvolver da teologia. A teologia ela não se dá ali de forma estanque, parada no tempo e no espaço. Ela evolui até chegar aos nossos dias. Então, também na reflexão teológica é muito importante a autoridade da história. Então, esses lugares teológicos de Melchior Cano, ele é de profunda atualidade em nossos tempos.
No que se refere às mudanças epistemológicas da teologia, em nosso tempo, existem dois fatores fundamentais a se considerar: a realização do Concílio Vaticano II e as teologias regionais, também chamadas de teologias contextuais, ou seja, aquelas teologias que se colocam na missão de fazer uma leitura, né, a aplicação do Concílio Vaticano II à realidade contextualizada ali, né, no caso, por exemplo, da América Latina. Isso afetará a questão do método. No que se refere às mudanças epistemológicas, ou seja, do conhecimento da teologia em nosso tempo, existem dois fatores fundamentais a se considerar: a realização do Concílio Vaticano II e o surgimento das teologias regionais, também chamadas de teologias contextuais, as quais veremos mais para frente. Então, o Concílio Vaticano II vai dar uma centralidade animadora da Sagrada Escritura para a formação em teologia. O estudo da Bíblia é a alma da teologia. É o primeiro momento e ponto de partida para a reflexão teológica. É o principal referencial da reflexão teológica. Ressalta a importância da historicidade e o valor da grande tradição. Dá ao discurso da fé uma nova qualidade na defesa de si mesma e frente ao mundo. E as teologias regionais, que são frutos da valorização da sensibilidade com a realidade externa à igreja, que considera a cultura local no ato de evangelização. Aqui entra o processo da enculturação do evangelho, que é um tema muito precioso à disciplina que nós também damos na FATEL, né, a evangelização. E as realidades regionais passam a influir de modo decisivo sobre a tarefa teológica. Então, no caso da América Latina, por exemplo, nós não temos só aquela teologia importada da Europa, nós passamos a ter a nossa própria teologia, o que fomenta o surgimento das teologias contextuais, né, seguidas pelas culturas e de gênero. Por exemplo, da teologia da libertação vão se ramificar ecoteologia, teologia feminista, a teologia africana, teologia indígena, e por aí vai. As transformações teológicas ocorridas nos 4 séculos que se seguiram à sistematização metodológica de Melchior Cano mudaram o labor teológico. Então, a razão mudou a sua condição. Ela passou a ser o referencial absoluto a ser seguido pelo indivíduo. A história assumiu contornos totalmente novos. Basta dizer aí as 2 grandes guerras mundiais que aconteceram. As ciências positivas passam ao primeiro plano, ou seja, ao reinado da ciência, que se propõe ali, né, a assumir o lugar da fé, principalmente com o anúncio da morte de Deus pelos nihilistas. O cristianismo vai adquirir uma nova fisionomia, já se fala, inclusive, né, de neocristandade, né, de uma nova cristandade, e já se fala também a vida cotidiana, com a valorização do fator antropológico, vai ascender ao posto de relevo para a reflexão teológica. Então, a experiência humana, enquanto lugar do sentido, passa a ser lugar teológico importante. Privilegiam-se as experiências existenciais, como a dor, o sofrimento, a morte, a angústia, o vazio existencial, que se verifica na nossa sociedade, né? Que todos os homens são acometidos por essas experiências existenciais, e que também passam, né, aí a ser lugar teológico. Então, são novos lugares teológicos que vão surgindo. A liturgia, os sinais dos tempos,
a herança de outras confissões e religiões, ou seja, no diálogo interreligioso, né, com outras religiões, ali no contato do cristianismo com as outras religiões vão surgindo novas experiências e culturas. Então, ali no contato. Então, nós temos aí como novos lugares teológicos a liturgia, os sinais dos tempos, a herança de outras confissões e religiões, culturas dos povos e realidades sociais, que se chega até nós principalmente através do diálogo ecumênico interreligioso, o desenvolvimento das ciências positivas, né? E também é um tema muito precioso aí aqui na América Latina, principalmente nas conferências episcopais, a opção preferencial pelos pobres, o empenho mundial pela paz e pela não violência passa também aí, que está presente nesses temas nas agendas de todas as religiões, né, na discussão, né, quando se fala que a Terra se tornou uma grande comunidade, uma única e grande família. O Papa Francisco vem defendendo isso, né? Então, isso também passa a ser essa preocupação com o destino da humanidade, com a sustentabilidade da vida no planeta. Tudo isso aí passa a ser novos lugares teológicos, né? Novos temas aí para reflexão da teologia na atualidade. O Concílio Vaticano II mudou a visão de mundo da Igreja, que, ao ser concebida como povo de Deus, abre-se ao inclusivismo religioso e passa a fazer uma leitura dos sinais dos tempos em vista a atender às novas demandas teológicas, fazendo com que surjam novos lugares teológicos. Consequentemente, atualiza e amplia os logis teológicos, ou seja, os lugares teológicos concebidos por Melchior. No cenário atual, conforme apontado por Clodovis Boff, temos 5 enfoques teológicos que ilustram bem os diversos olhares, as diversas perspectivas, os diversos pontos de vista, as diversas visões de mundo da teologia de nosso tempo. Então, o primeiro enfoque teológico que se dá numa dimensão sociopolítica, nós temos aí a teologia da libertação. Não mais um tratado teológico, como um tratado teológico geralmente importado da Europa, mas um novo modo de se fazer teologia. Ou seja, não se despreza o que se fez de teologia até agora, mas vai fazer uma reflexão contextualizada daquilo que se produziu como teologia. E que passa a integrar o discurso teológico a um horizonte globalizante, né? Contemplando principalmente a experiência da vida humana, né? Ali do ser humano, o indivíduo inserido na sociedade. Então, temos também um enfoque feminista, que, numa dimensão sexual, que consiste em ver a fé e o mundo sob a perspectiva, sob a ótica da mulher. Trata-se de assumir a questão do gênero, né? A mulher e varão com seu gênero, mulher e varão com seu gênero próprio. Aqui nós não estamos falando aqui de ideologia de gênero. Nós estamos falando em gênero aqui como uma categoria de análise científica, que é necessária também para a teologia. Então, vão surgir aí as teologias feministas no mundo inteiro. Na América Latina, nós temos uma teologia importante que se ocupou, né, em estudar a ecologia, que é a ecoteologia. Nós temos também um enfoque étnico na reflexão teológica atual, numa dimensão cultural, que vai englobar a problemática de uma teologia enculturada numa determinada cultura. E aqui nós vamos ter uma de suma importância para nosso estudo, né, a teologia da cultura, do Paul Tillich. E teologizar sobre a ótica negra, indígena, africana, asiática, etc., que consiste esse enfoque étnico de uma dimensão cultural. Temos também um enfoque interreligioso, que foi um termo aí cunhado pelo nosso saudoso Dom Pedro Casaldáliga, né, que ali em parceria
com José Maria Vigil, né, numa dimensão religiosa, sob a ótica da religião, que visa buscar o que enriquece a própria religião. E aí vai se estabelecer o diálogo ecumênico no âmbito do cristianismo e o diálogo interreligioso entre as religiões. Então, esse enfoque interreligioso, ele vai, nós temos aí como expressão desse enfoque religioso a própria teologia das religiões. Por fim, nós temos um enfoque ecológico, numa dimensão biológica física, né? Que consiste na reflexão teológica ligada à questão da vida, da natureza, de todo o cosmos, a criação em seus mútuos relacionamentos. É um enfoque muito importante que se ocupa muitas das religiões nos dias de hoje. Repito, a preocupação com a preocupação com a sustentabilidade na vida do planeta, com o futuro da humanidade, né? Sabe-se que se a gente se deixar conduzir pelo racionalismo cego do capitalismo, né? Um capitalismo selvagem, o homem fatal. Sabe-se que se continuar essa irresponsabilidade do homem em relação à questão da devastação da natureza, né, vai chegar um momento que a vida humana vai se tornar insustentável no planeta. Vai chegar um momento que a vida humana vai se tornar insustentável. Por isso, a importância desse enfoque ecológico. Lembrando que o próprio Papa Francisco, né, se empenhou muito no documento da Laudato Si a mostrar a necessidade da reflexão teológica de forma a concorrer, né, para a preservação da natureza, da vida biológica e da vida humana, que tem sido assim esquecido, né, pelas autoridades governamentais nos dias de hoje. E pelos políticos, tem sido esquecido não só e tem sido tão esquecido pelas as autoridades políticas e governamentais dos dias de hoje. Virada hermenêutica é um termo bastante recorrente na teologia contemporânea, que se refere a uma orientação na interpretação teológica bem distinta da teologia tradicional. É fomentada sobretudo pelo Concílio Vaticano II, né, que na visão de Eric Reims, corresponde a uma nova visão dos textos bíblicos e da própria tradição, enquanto realidade a ser interpretada e não simplesmente repetida, ou entregue à arbitrariedade subjetiva, ou uma redução ao sujeito. Então, para ser ciência, a teologia se concretiza como hermenêutica, ou seja, como interpretação. E os textos gerados sobre textos em vista a uma vida e atitudes correspondentes. Ou seja, os textos sagrados, né, e os textos produzidos pela teologia da patrística e pela teologia escolástica, enfim, tudo que se produziu de teologia até hoje, esses textos vão ser refletidos à luz da experiência humana, em vista exatamente ao engajamento da fé na vida cotidiana. E o texto bíblico e tradicional, né, como vai ser interpretado ali como portador de sentido, né, se concretiza no encontro com o leitor e o texto bíblico e tradicional como portador de sentido vai se concretizar no encontro com o leitor fiel. Então, fazer teologia, né, ou seja, o ato de teologizar, implica produzir sentido entre o texto, a realidade da leitura e a leitura da realidade. Interessante esse trocadilho, realidade da leitura, né, e leitura da realidade. Ou seja, a realidade da leitura é o contexto, e leitura da realidade é a interpretação do contexto, visando transformar a realidade pela prática ou caridade.
E a perspectiva hermenêutica, ela nos lança a questionar o que os textos dizem, né? Liberando compreensão e sentido, né? O dizem em qualquer tempo e lugar, sem perder sua qualidade normativa, tornando-se necessário, no entanto, a sua contextualização. Então, torna-se aberto e capaz de gerar novos sentidos, né? Que é apropriável e transferível, ou seja, pode passar de uma geração para outras experiências que se tem nas interpretações desses textos. E a comunidade cristã vai promover aí a sua leitura, que depende dela como comunidade interpretativa, não sendo arbitrário em seu sentido, ou seja, eu não posso pegar e fazer uma teologia como unicamente minha, não. Eu tenho que agir com a eclésia. Então, a comunidade interpretativa é a igreja. Mesmo que eu esteja no meu recinto ali, no meu pequeno espaço, o mais diminuto espaço possível fazendo teologia, é a comunidade interpretativa que conta nesse momento, e não só o teólogo. Porque o teólogo católico, a sua importância se dá quando se coloca a serviço da igreja, a serviço do magistério da igreja. Fundamentada em Claude Geoffroy e Jacques Dupy, a circularidade hermenêutica é definida por Érico Remes como um progressivo e contínuo vai-vem entre a experiência contextual presente e o testemunho da experiência fundadora confiada à memória da tradição da igreja e vice-versa. 3 são os polos existentes no círculo hermenêutico: o texto, o intérprete e o contexto. O texto é o que compõe a memória cristã, a tradição objetiva fundada na Sagrada Escritura. Então, é tudo aquilo. Nós temos a Bíblia e temos a tradição oral e escrita e tudo aquilo que compõe o magistério da igreja. É o texto. O contexto, que se refere à realidade complexa em seus aspectos sociopolíticos, econômicos, culturais e religiosos. É o contexto onde a pessoa vive, né? Onde a grande massa de fiéis vivem, onde o povo vive. Porque a teologia ela não vai se ocupar, na sua reflexão teológica, somente com aqueles que são católicos, mas ela se ocupa com a realidade em geral. Então, esse contexto é essa realidade, né, como o lugar teológico máximo para a interpretação teológica. O intérprete, que implica em como eu já disse, né, um agire com a eclésia. Ou seja, não se trata necessariamente do teólogo, mas da comunidade eclesial, da igreja local, que é um termo criado aí pelo Vaticano II, né, a igreja local, da qual faz parte e se coloca a serviço. E o círculo hermenêutico, portanto, vai corresponder à interação entre a memória cristã, a realidade circunstancial e a igreja local, de tal modo que o contexto provoca a teologia a dar respostas às suas demandas, né? Agindo, portanto, sobre o intérprete, que, por sua vez, se baseia no texto para dar sua resposta em reflexão pronta ao contexto ali que é objeto da reflexão teológica, e que é o lugar da reflexão teológica. Então, a circularidade hermenêutica cabe nisso, de captar uma determinada realidade ali no contexto no qual o teólogo vive, e que ele, às vezes, uma demanda teológica que ele toma conhecimento, ele vai fazer uma reflexão a partir, né, dessa memória cristã que é o texto, que entenda-se por texto aqui tudo que se construiu, que se constitui até hoje como o magistério da igreja. E depois ele vai dar isso aí como um trabalho pronto, ou seja, para o contexto no qual ele analisou. Ou seja, vai dar uma resposta à demanda. É tipo, alguém faz uma pergunta para mim. Eu vou me basear na Bíblia, nos textos sagrados, no magistério da igreja, para dar essa resposta à pessoa. A pessoa chega e fala assim: diácono, o que é epistemologia? Eu vou rebuscar ali, né, no que se produziu até hoje na teologia, para depois dizer, ó, epistemologia, em termos de teologia, é o conhecimento
sobre Deus na sua relação com o homem. Então, essa circularidade hermenêutica implica em você ter como ponto de partida o contexto e ponto de chegada o próprio contexto, passando aí pela reflexão teológica, claro, evidente, compondo aí todo um processo de reflexão teológica. Essa transformação epistemológica, né, que significa aí uma virada de 360 graus do pensamento teológico dentro da igreja, que é considerada também a virada hermenêutica, ocorrida na teologia, que de certo modo provoca uma ruptura com o período pós-tridentino de reflexão teológica, se torna mais visível nas teologias regionais ou contextuais, como se verifica na teologia latino-americana, principalmente a teologia da libertação. Mas, sem dúvida, o grande divisor de águas dessa virada hermenêutica, né, dessa transformação epistemológica, foi mesmo o Concílio Vaticano II. Antes do Concílio Vaticano II, nós temos uma teologia que se caracteriza por uma eclesiologia dominante. A centralidade é a igreja e com seu lema, que é a cristandade, né, principalmente que começa ali na era Constantino. Nós temos uma teologia que se caracteriza como profundamente eclesiocêntrica, né? É uma eclesiologia dominante. E, sobretudo, pela questão da cristandade, que foi instituída ali na era constantiniana, né, por Constantino, que vai elevar a igreja à religião oficial do Império Romano. Isso vai dar um poder extraordinário para a igreja. E aí, em relação ao comportamento do cristianismo em relação às outras religiões, implica em transformar todas as religiões numa única civilização cristã, que é o que a gente conhece por movimento da cristandade. Então, começa ali na era constantiniana e vem até as vésperas do Concílio Vaticano II, essa ideia de se tornar todas as religiões uma só religião, que é o que se chama de unicionismo. Se hoje, pelo movimento ecumênico, busca-se a unidade na diversidade, nessa época, unidade significava unicionismo, se confundia com unicionismo. Então, no primeiro milênio, nós vamos ter uma eclesiologia de comunhão. Ali, a formação, a unidade em torno da igreja. No segundo milênio, nós vamos ter uma eclesiologia clerical, juridicista e triunfalista, que é a cristandade triunfante, né, que vai ali ganhando terreno por entre os povos, transformando as religiões em religiões cristãs, ou seja, simplesmente pulverizando as crenças e as religiões, como aconteceu com os índios aqui na América Latina, né? A era da Contra-Reforma também, né, mostra uma postura contrária à modernidade e às revoluções sociais. Então, essa herança que nós vamos ter da Contra-Reforma que vai ser responsável aí pela elaboração dos silabos aí, pelo Papa Pio IX, em 1864, né, que condenou a liberdade religiosa e os avanços da modernidade. Olha bem para vocês verem, um Papa condena a liberdade religiosa e depois o Concílio Vaticano II vem exatamente afirmar a liberdade religiosa. Ou seja, mostra que a igreja, na sua trajetória histórica, ela se evolui, né? Ela se transforma. A palavra de Deus é única, mas a igreja, enquanto instituição, e fazendo uma leitura atenta e interpretando a palavra de Deus com sinais dos tempos, ela vai mudar. Foi o que ocorreu com o Vaticano II. E Pio XII vai condenar a renovação da nova teologia, né, no seu documento Humani Generis, em 1950, que é essa teologia que surge ali principalmente a partir do liberalismo teológico, que é o ponto de partida da nossa teologia, ali com Karl Barth. E, então, podemos definir que a teologia antes do Vaticano II era uma teologia de escolástica, uma teologia de escola ou nova escolástica, ou seja, uma releitura da teologia escolástica. Na primeira metade do século XX, começam a surgir sinais de mudança no âmbito da teologia,
com o surgimento de uma série de sinais, com o surgimento de uma série de movimentos teológicos entre as duas grandes guerras. Semeou o terreno através desses movimentos, semeou-se o terreno para a colheita a ser acolhida pelo Concílio Vaticano II. Então, nós temos aí o movimento bíblico, que se ocupou da reflexão bíblica, em interação com as novas perspectivas e novas metodologias, principalmente se torna visível pela redescoberta dos santos padres latinos e orientais. O movimento patrístico, com as suas novas edições dos Santos Padres, enriquecendo a teologia, a espiritualidade e a pastoral. O movimento litúrgico, que passa a valorizar a Assembleia Litúrgica, por tanto tempo esquecida, e dando centralidade na celebração do mistério pascal. O movimento ecumênico, com a valorização do diálogo, ao invés da polêmica, do confronto, da apologética. O movimento pastoral, que abriu novos caminhos, contatos com os jovens, ambientes descristianizados e com operários. Então, nós vamos ter aí a Jaque, Joque, Jeque, Jique e Juque, que é os movimentos da juventude, que surgem através desse movimento pastoral. Uma nova sensibilidade social, que é fruto de um aprofundamento cristológico da vida de Jesus, da reflexão ali da vida de Jesus, e do diálogo com as ciências sociais, inclusive com o marxismo, também vai influenciar, que evidencia também os sinais de mudança, na teologia. A teologia das realidades terrenas, que se dá pela valorização das ciências, da economia, da história, da política, do progresso, do corpo e do sexo, vai resultar em teologia da cultura, em teologia política, vai resultar em teologia feminista, teologia de gênero, enfim. Todos esses sinais de mudança aí que antecederam ali a realização do Concílio Vaticano II, mas que também são responsáveis por encaminhar essa resposta que a Igreja deu através da realização do Concílio Vaticano II ao mundo moderno, que passava por tantas mudanças que era impossível a Igreja continuar sem dar uma resposta à modernidade. O Vaticano II seria incompreensível sem algumas chaves de leitura, que são temas que perpassam todos os documentos conciliares, revelando as atitudes do Papa João XXIII, refletindo o empenho no sentido de promover um ajornamento da Igreja visando adequá-la à modernidade. Então, a nova postura perante o mundo, que se dá a partir do Vaticano II. Se antes nós tínhamos uma teologia profundamente dualista, com polarizações do tipo corpo e alma, terra e céu, mundo e igreja, profano e sagrado, natureza e graça, Deus como absolutamente outro, estabelecendo aí um fosso intransponível entre Deus e o homem. Agora, Deus e o mundo não são rivais. O mundo é obra de Deus, mistério último do mundo. O mundo é sacramento de Deus. O mundo é constitutivo da igreja e do cristão. Então, há somente uma história única de salvação, não de Deus e do mundo, mas de Deus com o mundo. E também é de suma importância aí a introdução do método indutivo, que propõe uma leitura dos sinais dos tempos. Vai descobrir Deus nos acontecimentos, na experiência, no agir do Espírito Santo na história. E derrama sementes do verbo em todas as culturas. Então, a valorização das sementes do verbo, da presença de sinais salvíficos ali, não só no protestantismo, mas também nas outras religiões. E o início de uma teologia pastoral, muito preocupada com a experiência humana, muito preocupada com a situação, com o contexto que as pessoas vivem, e convivem. E tem como ponto de partida e ponto de chegada o âmbito pastoral constitutivo da própria teologia. E a valorização positiva da criação, da pessoa humana,
do trabalho, da cultura, principalmente em relação à questão da nova evangelização, a valorização da cultura, dos elementos constitutivos da cultura do outro, tudo isso vai ser de suma importância para o labor teológico na contemporaneidade. Né? Os bens da terra, né, que se começa a se falar aí no senso, no bem comum, né, no bem comum de toda a humanidade, dessa grande família que formamos no mundo inteiro, né, que os bens da terra não pode ficar ali nas mãos de poucos, né, mas são destinados a todo o mundo. Então, é uma questão ética que se levanta aí, né, no combate à pobreza, à miséria humana, que os bens que são produzidos são para todos, não exclusivos de uma determinada parte, né, ficar nas mãos de poucos, enquanto a maioria estão ali morrendo de fome. Milhares e milhares de pessoas morrendo de fome no mundo inteiro, enquanto há uma grande concentração de riqueza nas mãos de poucos. A publicação da Dignitatis Humanae, né, que trata sobre a dignidade humana, um documento muito valioso no Concílio Vaticano II, que vai valorizar a liberdade religiosa. Se no século XVIII, no final do século XVIII, né, vão ser publicados os 40 erros da modernidade, né, os silabos, e um desses erros apontados é exatamente a liberdade religiosa, agora nós temos o Concílio Vaticano II aí, publicando um documento dedicado à liberdade religiosa, que diz respeito não só ao protestantismo, ao ecumenismo, como também ao diálogo ecumênico interreligioso, né? Então, vai valorizar a liberdade religiosa, considerado um erro pestilento pelo Papa Gregório XVI em 1832. Em linha contrária ao individualismo típico da modernidade, né, o Vaticano II vai redescobrir a dimensão comunitária. Conforme consta na Gaudium et Spes, documento que coloca a Igreja Católica em diálogo com a cultura, temos o ser humano concebido como um ser social. A família vai ser considerada a primeira comunidade humana, né, o laboratório ali de cidadania, onde se fabrica o cidadão que vai compor a sociedade de amanhã, né? E tem aí a família como principal referencial, a imagem da Trindade. É uma família que tem como imagem a própria Trindade, ou seja, uma unidade na diversidade ali dentro da família. A vida humana, né, que é chamada a formar comunidade, uma única família entre todos a imagem da Trindade, né, buscando o bem comum de todos. A eclesiologia da Lumen Gentium, que centrada no povo de Deus, na igreja local e na colegialidade episcopal, vai formar uma eclesiologia de comunhão, a igreja como o povo de Deus. Vai valorizar muito o leigo, a participação do leigo dentro da igreja também. A volta à fonte, né, a Cristo, principalmente hoje, como se propõe na nova evangelização, a volta ao querigma, né? Antes a igreja centrava-se em leis, normas e estruturas. Com o Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II vai conferir à ação da igreja, à própria teologia, né, uma profundidade cristológica, uma centralidade cristológica, né? Então, com o Concílio Vaticano II vai retornar às fontes, às origens, vai retornar às fontes, às origens da verdadeira tradição e a Cristo. Repito, um retorno ao querigma, que vai ter suas consequências, né, para o diálogo ecumênico com as igrejas da Reforma e também, acrescenta aqui, para a própria evangelização, né, a nova evangelização, por exemplo, ela não se dá como catequese, né, em vista a desconstrução religiosa, né, a deculturação, mas ela se dá como uma volta ao querigma, ou seja, ao primeiro anúncio. Ela se dá não como catequese, mas como o primeiro anúncio, a primeira forma de evangelizar dos primeiros cristãos. E também o Concílio Vaticano II vai ser o responsável pela redescoberta do Espírito Santo. Ora, a situação de antes, o Espírito Santo praticamente foi esquecido pela tradição cristã ocidental por muito tempo, né?
E no início do século XX acontece a explosão do pentecostalismo, né, que surge ali na Azusa Street, nos Estados Unidos, em 1907 e vai se espalhar para o mundo inteiro como um fogo no canavial, como a gente gosta assim de falar, né? Tanto e se espalha cada vez mais aí na forma não mais do pentecostalismo, mas muito mais do neopentecostalismo, né? Então, se nós tínhamos antes aí um aprisionamento, né, do Espírito Santo, agora nós passamos a ter um superávit do Espírito Santo. Há um superávit pneumatológico. Nunca se falou tanto no Espírito Santo quanto se fala hoje, principalmente quando se refere ao novo Pentecostes dentro da igreja, né? Claro, é evidente que esse novo Pentecostes vai assumir uma cara muito específica, por exemplo, da renovação carismática católica dentro da igreja, que nem todo mundo assim, é simpático a ela. Mas é um ressurgir aí do Espírito Santo dentro da igreja, que de um déficit passa-se a um superávit. Ao ponto de hoje, o Espírito Santo praticamente ser deslocado ali da Santíssima Trindade, transformado num Deus único, né? O Espírito Santo como um Deus único, como se ele não composse a divindade de uma perspectiva trinitária. Vista tradicionalmente como um tabu, a relação entre fé cristã e ciência ganha novos contornos na contemporaneidade. Os segmentos evoluíram, possibilitando uma articulação mútua. Porém, isso passou por um processo de evolução. Antes havia situações de conflitos com posições absolutistas de ambas as partes, né? Da parte da ciência, havia ali um racionalismo que se abdica da fé, né? E da parte da fé religiosa, né, a teologia apologética, que chegava a um fideísmo não desejável, né, contrário à razão. Então a crise modernista vai acirrar os conflitos, né, da doutrina cristã, da criação, e ali que vai bater de frente com a teologia evolucionista de Darwin. A secularização vai trazer à tona a autonomia das realidades terrestres. A religião vai se apresentar não mais como um único substrato de visão de mundo, né? Não mais como uma única perspectiva de se ver o mundo, mas uma dentre tantas outras visões de mundo, inclusive até mesmo de outras religiões, não só da ciência, mas também de outras religiões. E a posição fideísta passa a ser condenada pelo magistério eclesiástico, né? Porque aponta a razão como via natural da revelação. E a posição fideísta vai ser condenada pelo magistério eclesiástico, que passa a apontar a razão como via natural da revelação, né? Em parceria da fé como via sobrenatural. Então vai promover aí o encontro entre a fé e a própria ciência, né? A ciência já não é mais inimiga da fé. Então, vista tradicionalmente como um tabu, a relação entre fé cristã e ciência cortar essa parte. O Vaticano II vai promover uma abertura da Igreja à modernidade. Assume o diálogo com o mundo contemporâneo através da Gaudium et Spes, oficializa o uso das ciências humanas como mediação que possibilita à teologia compreender o mundo no qual o homem se situa. Então, essa virada antropológica, né, essa virada hermenêutica, essa virada de página na história da Igreja promovida pelo Concílio Vaticano II, se dá principalmente pela valorização do fator antropológico na reflexão teológica.
Com todas essas mudanças, mais do que nunca, a teologia vai se afirmar como ciência da fé na atualidade. Se fundamenta em dois pilares epistemológicos em articulação recíproca: o auditus fidei e o intellectus fidei. Lembrando que o auditus fidei é o momento que você está coletando os dados para reflexão, e o intellectus fidei é o momento da própria reflexão. Forma-se como ciência da fé, relutando o fideísmo, refutando o fideísmo e do racionalismo. Refutando tanto o fideísmo quanto o racionalismo. A assunção de uma nova perspectiva para a teologia, a hermenêutica oriunda da filosofia e aplicada à escritura, como uma diversidade de métodos de leitura bíblica e interpretação dos padres da igreja e dos dogmas cristãos. Vai acontecer também a configuração da teologia como hermenêutica, como interpretação, a capacidade de explicitar a forma da palavra de Deus na história. E também vai acontecer uma articulação da teologia hermenêutica com o neotomismo, ou seja, uma retomada de Tomás de Aquino, que vai possibilitar a formulação de uma teologia transcendental em articulação com a antropologia. E Deus interpela o homem, e o homem possuidor do transcendente é concebido como ouvinte da palavra e em condição de dar uma resposta. Ora, a teologia ela vai partir do princípio que Deus interpela o homem. E o homem possuidor do transcendente é concebido como ouvinte da palavra e em condições de dar uma resposta e dialogar com Deus. Como ouvinte da palavra, ele está exercendo ali o auditus fidei. E na resposta que ele possa dar e dialogar com Deus, ele está exercendo ali o intellectus fidei. Por fim, nós temos aí a interação da teologia com a filosofia e com as ciências naturais. As realidades contemporâneas, a cultura pós-moderna, ateísmo prático, neorracionalismo, neofideísmo, neopanteísmo, globalização, economia e política, potencialidade de elevação do humano e do cuidado com o universo, se tornam compreensíveis pela articulação da teologia contemporânea com as ciências e com a teologia. Daí a importância nessa articulação com as ciências, da disciplina que nós ministramos aí na FATEL, que é Fenomenologia da Religião, que vai dar conta para a teologia daquelas respostas às quais ela não se ocupa, porque ela se ocupa em responder quem é Deus. Mas a relação de Deus com o homem ela vai precisar da filosofia, da sociologia, da antropologia, da própria fenomenologia da religião, da ciência da religião. Muito obrigado, tenham uma santa e abençoada semana e até a próxima.